tudo bem? Está começando mais um episódio do Ponto de Vista. Eu sou Cananda Micaela e no programa de hoje vamos discutir uma temática de muita importância na sociedade: os transtornos alimentares. Um grupo de doenças causadas por hábitos alimentares irregulares, como a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. E para esclarecer melhor sobre esses transtornos e como eles afetam a saúde, nós convidamos ao nosso estúdio um especialista no diagnóstico deste problema. Eu converso agora com a doutora Ana Raquel, que é graduada em Medicina pela UFES, com residência médica em Psiquiatria, com aprimoramento em transtornos alimentares pela USP e mestrado em Políticas Sociais e Cidadania. Doutora Ana Raquel, seja bem-vinda aqui ao Ponto de Vista. Agradeço a sua participação e queria que você falasse, sobre sua relação profissional com esse tema de hoje. Olá, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente começou a estudar os transtornos alimentares a partir de 2020. Foi um ano que a gente sabe que de início de pandemia e um ano também de algumas oportunidades de estudos. Então, a gente pôde iniciar um curso da USP, não necessariamente estando em São Paulo. Então, a gente fez um curso de especialização, de aprimoramento em transtornos alimentares, e é um tema que eu sempre gostei muito, não só os transtornos alimentares, como também os distúrbios alimentares. A gente sabe que tem muitos pacientes com comorbidades, ou seja, uma associação de doenças, como, por exemplo, obesidade e compulsão alimentar, ou depressão, obesidade e transtornos alimentares. Então, eu tentei unir tudo dentro da psiquiatria e me aprimorar, estudar mais um pouco os distúrbios alimentares de maneira geral. Doutora, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, no ano de 2022, 70 milhões de pessoas já foram acometidas por algum tipo de transtorno, Por que isso vem acontecendo? Os transtornos alimentares, eles são transtornos que levam vários danos, eles levam a vários distúrbios na vida da pessoa. Não são transtornos muito prevalentes em termos mais relativos, a prevalência é entre 1 a 4% da população. Porém, a gente viu um aumento, a gente viu uma busca maior por tratamento após o período de isolamento social da pandemia. E a gente sabe que, na sociedade, cada vez mais a gente vê um crescimento da busca pela alimentação saudável, pelo corpo musculoso ou corpo magro, cada vez mais. Não é uma coisa nova. A gente sabe que a busca pelo padrão de beleza, principalmente entre as mulheres, é uma coisa bastante antiga. Mas a gente vê cada vez mais com as mídias sociais, com o mundo pós-moderno, com a coisa da liquidez, as pessoas buscando cada vez maneiras mais rápidas de emagrecer, por exemplo. E essa busca pode gerar um desconforto emocional, porque eu posso começar a me sentir insatisfeito, eu posso começar a me sentir diferente, defeituoso, fora do padrão. E isso pode me gerar uma insatisfação corporal, isso pode me gerar, inclusive, uma distorção da minha percepção corporal. Eu posso, de repente, ter quilos a mais, mas eu achar que ninguém vai me querer se eu estiver gordinha, por exemplo. Isso acontece muito na adolescência, A gente questiona o nosso corpo na adolescência. Então, em mulheres adultas, eu posso achar que se eu tiver saradona, se eu tiver bonitona e magra, eu sim serei melhor aceita, eu serei melhor avaliada no meu emprego e eu serei vista como competente, por exemplo. Então, a gente vai agregando valores e julgamentos no nosso corpo e na forma como nós comemos. Então, quando a gente vai escolher o alimento, precisa ter salada, obrigatoriamente. E não é bem assim. Não é bem assim. Será que todo mundo que come salada é saudável? Então, quem não come salada também não é saudável. Então, são essas dicotomias que geram estresse. E esse estresse podem gerar um transtorno mental ou um transtorno alimentar. A gente consegue perceber uma pressão e uma culpa dessas pessoas, que ainda não se aceitaram, uma pressão social. E aí a gente vai entrando para a nossa próxima pergunta, que é sobre anorexia, bulimia e compulsão alimentar, Quais as diferenças delas? E a gente pode observar também que acomete muito mulheres mais jovens, não é?
Sim. Anorexia é um termo que quer dizer falta de apetite. Mas a paciente com anorexia nervosa, ela não tem falta de apetite. Ela não come, certo? Ela não se permite comer. Ela tem um medo de se alimentar, porque ela tem um medo doentio de engordar. Então, tem a ver com o medo mórbido de ganhar peso, ou seja, da obesidade. Então, são pacientes muito restritas, muito rígidas com a sua alimentação, muito obsessivas com exercícios físicos, obsessivas com a forma do corpo. Na bulimia nervosa, a paciente ela se alimenta, consegue se alimentar mais do que na anorexia nervosa, porém ela tem muita culpa, na anorexia nervosa também, mas na bulimia, a questão da culpa, quando eu como algo que não deveria, me leva a um que a gente chama em inglês, chama distress, a um desconforto emocional. Quando eu como algo que eu não devia, eu fico muito culpada, muito mal, e eu fico com vontade de compensar aquilo que eu comi. E ela pode compensar de maneiras inadequadas, né? Ela pode provocar vômito, ela pode tomar remédio para emagrecer sem necessidade, ela não está com aumento de peso, mas ela se sente obesa. Ou então ela pode praticar exercícios físicos extenuantes, né? Crossfit, quebra o joelho, arrebenta, mas continua. Não para de malhar, porque se eu parar de malhar, eu fico uma baleia. Então, assim, tem uma coisa meio distorcida da percepção da pessoa. Há um exagero na percepção do corpo, né? E na compulsão alimentar, no transtorno de compulsão alimentar, é diferente, geralmente está relacionado a pessoas que têm sobrepeso e obesidade, porque é um transtorno também de incômodo com a alimentação, mas é um descontrole muito grande frente aos alimentos. Então, eu termino escolhendo alimentos muito mais gordurosos e doces, eu sinto culpa, eu perco o controle frente ao alimentar. Eu quero comer só um pedaço, mas eu como o bolo todo. Eu como 2 bolos. Eu como 2 pizzas grandes sozinha. Então, eu como escondido. Eu fico me achando ridícula, feio. Eu não presto para nada. Então, tem uma coisa muito ruim de sentimento de culpa. Mas eu não tenho esses mecanismos que na bulimia nervosa geralmente existem, que é a compensação inadequada. Então, geralmente, eu entro em depressão, eu me culpo, mas eu não consigo ficar no exercício muito tempo. E com o ganho de peso, a própria obesidade dificulta fazer exercícios físicos, pelo peso mesmo, pela sobrecarga das articulações. Então, são pacientes que muitas vezes terminam indo para a cirurgia bariátrica, porque eles ganham muito peso ao longo dos anos se ficarem sem tratamento. A nossa equipe foi até o centro de Aracaju saber das pessoas se elas conhecem os transtornos alimentares ou se já vivenciaram algumas dessas doenças no cotidiano. Acompanhe agora na reportagem de Antônio Juarez e Jefferson Santos. Com certeza, quem está acompanhando o programa já deve ter compreendido bem a seriedade dos transtornos alimentares na vida de muitos pacientes e principalmente de jovens mulheres. Mas será que a maioria conhece bem sobre o tema? É por isso que estou aqui no centro de Aracaju para questionar as pessoas o que elas entendem sobre o assunto e se conhece algum desses transtornos. Vem comigo? Bem, estou aqui com a Priscila Barros e eu gostaria de perguntar, Priscila, o que você conhece sobre os transtornos alimentares? Já ouviu falar sobre? Já ouvi falar, sei que transtornos alimentares traz muitos problemas para as pessoas. Pensando agora nessa nova vibe de Instagram, muita gente vem com a imagem de pessoas magras sendo o melhor, o mais bonito, e a gente sabe que o ideal é o corpo saudável e não magro. Eu conheço alguns, mas eu não sei nada muito a fundo, não. Mas já ouviu falar de alguns termos que são bem comuns de serem ouvidos? Bulimia, anorexia, compulsão alimentar, consegue distinguir algum deles? Não, de fazer a distinção certa, assim, tecnicamente falando, eu não saberia fazer, não. Não sei não, nunca ouvi falar não. Nunca mais já ouviu falar dos termos bulimia, anorexia ou compulsão alimentar, algo do tipo? Já ouvi falar. Já conheceu alguém que tenha passado por uma situação parecida, algum desses transtornos? Eu mesmo já tive. Ah, você já teve? Eu me achava feia, me olhava no espelho e me achava gorda. As pessoas diziam que eu era muito magra e tal, e não, eu comia e vomitava. Para me sentir bem, só comia se conseguisse vomitar.
O que vocês acham que causam principalmente, quais são os principais motivos que levam alguém a ter algum tipo de transtorno alimentar? A ansiedade. A ansiedade, ela traz isso. Porque a pessoa fica ansioso e só quer saber só de comer, ela não vai conversar para poder desabafar. E por conta disso, ele começa a ter isso tudo. Porque eu acredito que seja uma variante de situações, né? Não é só questão alimentar, questão psicológica, depende muito do contexto da onde a pessoa mora, questões sociais e tal. E tratamento, você imagina como deve se tratar um transtorno alimentar? Quais são as soluções que você imagina? Talvez com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, consiga melhorar a visão e a percepção da pessoa sobre o seu corpo. Procura ajuda, né? Um nutricionista, se não conseguir, procura ajuda com alguém, tentar mudar o hábito da alimentação e não se aprender, não ficar preso à comida, procurar ajuda realmente. Que tem que se amar do jeito que é e procurar um tratamento. Porque não vai pela cabeça de um nem de outro, vai pela sua cabeça. Entendeu? Se você não se sentir bem, procure um tratamento o mais rápido possível, porque isso pode matar. Por aqui deu para ver que muitos dizem não entender sobre o assunto, mas não deixam de reconhecer a importância de se falar sobre os transtornos alimentares, suas causas e formas de tratamento. É importante lembrar que qualquer pessoa pode passar por isso, e por diversas causas, sejam sociais, genéticas, emocionais, entre outras. Sou Antônio Juarez, para o Ponto de Vista. Obrigada, Jefferson e Juarez, pela reportagem. Doutora, a gente viu na reportagem que muita gente já ouviu falar sobre os termos, né, das doenças, mas não sabem exatamente o que é. Essa falta de conhecimento, ela interfere no diagnóstico? Com certeza interfere, porque as pessoas não se identificam como necessitando de qualquer ajuda, né? Então, são transtornos que muitas vezes eles estão subdiagnosticados. Até porque, como a gente já falou, socialmente é aceito que a gente perca peso, que a gente esteja em dieta. Então, há um estímulo a jejuns prolongados. Então, há todo um caldo social aí propício. Então, muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de transtorno, eles estão escondidos, por exemplo. Eles não vão... A gente, muitas vezes, não sabem que a pessoa, por exemplo, se alimenta e provoca o vômito no banheiro. Então, claro que quanto mais informação, mais prevenção, para que as pessoas percebam que não precisa ser assim, que há uma maneira diferente de lidar com o seu corpo, uma maneira diferente de lidar com a sua alimentação. Mais saudável, não no sentido de alimento A, B e C, mas que faça bem para a sua saúde física e mental. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a aceitação da doença e tratamento. Não saia daí, o Ponto de Vista volta já. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, falando sobre transtornos alimentares com a doutora psiquiatra Ana Raquel. E nós vamos agora falar sobre um programa, né, de tratamento para pessoas que têm transtornos. Doutora, como é que funciona esse programa? É multidisciplinar, é isso? Sim, o programa FISES, ele é multiprofissional. Ele foi idealizado, né, inicialmente para ser ambulatorial, ou seja, atendimentos em consultório. No decorrer dos anos, a gente percebeu a necessidade também de oferecer esse mesmo programa hospitalar. Então, ele pode ser feito ambulatorialmente, ou seja, em consultório, ou dentro de um hospital clínico. A gente já teve pacientes que necessitaram da nossa intervenção junto ao hospital, porque ela precisou ser internada pela condição física precária. O programa ele funciona com atendimentos de psiquiatria, psicologia e nutrição. A abordagem que nós trabalhamos é a abordagem de não dieta. Nós trabalhamos com a abordagem comportamental, não há prescrição dietética, e sim terapia nutricional. É diferente, porque a gente já sabe que esses pacientes, e eu diria que todo mundo, é muito difícil seguir uma dieta que seja ditada por alguém externo sobre quais serão minhas escolhas alimentares. Então, a gente que trabalha com transtornos alimentares, a gente não acredita muito nesse tipo de abordagem
de dieta. Bom, e falando de casos de pessoas com transtornos, a nossa equipe de reportagem ouviu o relato de uma mulher que passou por momentos difíceis na adolescência com um problema. Acompanhe na reportagem de Franciele Oliveira e Caio Ribeiro. Conhecida por seu estilo de vida saudável e relação com o esporte, a jornalista Jamile Pavlova usa suas redes sociais para falar sobre alimentação e rotina na academia. Quem observa hoje na internet seu cuidado com o corpo não imagina que ela já sofreu com um transtorno alimentar durante a adolescência, a bulimia. Tinha uns 14, 15 anos que eu comecei a ter esses transtornos de imagem. Eu achava que eu estava acima do peso e quando na verdade eu não estava, eu já estava com uns 45 quilos. E aí eu comecei a ter bulimia, a vomitar tudo que eu comia. Já estava com começo de anorexia, e, enfim, e aí eu só fui percebendo quando realmente eu já estava começando a passar mal, já estava chamando a atenção das outras pessoas. Eu só fui começar a perceber quando os efeitos começaram a surgir, de passar mal, na escola, na academia, de haver desmaio, e dessas coisas das pessoas começarem a chamar a minha atenção. Mas eu acho que eu não tornei a consciência por conta própria, entendeu? Sempre foi alguém que disse, olha, isso não está certo, eu acho que você deveria procurar uma ajuda de um profissional. Aí foi que eu comecei a perceber que realmente aquilo não era tão legal, eu não estava por um caminho muito bom. Em 95% dos casos, os pacientes com transtornos alimentares são mulheres e geralmente o problema começa na adolescência. Raramente a pessoa identifica sozinha que está passando por algum desses transtornos. Por isso, é importante o olhar atento dos familiares em relação aos hábitos alimentares incomuns. É importante que os amigos ou a família, quando percebam um comportamento alterado ou percebam uma coisa mais obsessiva, que pontue, que chame atenção, que diga, poxa, estou percebendo que você come, mas parece que você sente uma culpa, você come com medo, né? Talvez não seja legal isso estar acontecendo desse jeito. Talvez você possa buscar uma forma de fazer as pazes com a comida, né? Fazer as pazes com o seu corpo, buscar autoaceitação. Então, depois do diagnóstico, é importante buscar o tratamento. O tratamento não é com medicamento. O tratamento é multiprofissional. A psiquiatra destaca ainda que todo transtorno alimentar começa com uma dieta restritiva em busca de alcançar o estereótipo do corpo perfeito. Olha, as pessoas que começam a desenvolver alterações do comportamento alimentar, elas muitas vezes não percebem aquilo como algo disfuncional, né? Eu simplesmente quero ser magra, eu quero perder peso, eu quero perder, minha coxa é muito grossa, minha barriga está grande. Então, há um estímulo, né? Quando a gente emagrece, a gente recebe elogios. Então, ninguém está perguntando como é que eu emagreci. Se eu estou parando de comer, se eu estou vomitando. As pessoas elogiam o emagrecimento. Então, isso é algo muito natural e dificilmente as pessoas, as mulheres, quando começam a alterar muito a alimentação, ou mesmo tomar laxante, ou mesmo fazer qualquer tipo de mecanismo para não engordar, não percebem como algo alterado, né? A especialista afirma também que a recuperação desses transtornos não é linear, mas sim em espiral, com idas e vindas, e por isso é importante que o tratamento seja feito de maneira multiprofissional. Deve ser pautado nas necessidades que alguém com distúrbio da alimentação necessita. Então, a gente precisa buscar bons profissionais, psicólogos, psiquiatras e nutricionistas que trabalhem com abordagem diferenciada, ou seja, não é a abordagem da dieta que trata uma pessoa com transtorno alimentar. As dietas terminam aprofundando o transtorno. Então, é buscar realmente referências, pesquisar por profissionais que tenham essa formação e que cada vez mais pessoas queiram cuidar
de outras pessoas com esses transtornos, né? Ainda temos poucas pessoas que se interessam. Ótima reportagem, obrigada Franciele, obrigada Caio. E doutora, a gente viu, né, na reportagem como é importante ter pessoas ao redor que percebam, né, percebam como a gente está, como a gente age, né? A senhora acha importante para o tratamento de pessoas? Sim, é muito importante que a gente também faça uma orientação para a população em geral, por exemplo, né, para os amigos, para familiares, de como possa ajudar, como abordar de uma maneira mais empática e menos julgamento o comportamento alimentar, né? Por exemplo, você pode de repente perceber que a sua amiga ou que o seu amigo provoca vômito após o almoço, né? Não vai adiantar dizer para ele parar com isso, ela parar com isso. Não é assim, né? Então, a gente vai ter, sim, que oferecer ajuda, né? Que pontuar que a gente está preocupado. Então, é importante que as pessoas também saibam sobre isso para que não julguem, mas, sim, empaticamente falem que se preocupam. Então, é importante, sim, que as pessoas ao redor percebam alterações e, sim, pontuem de uma maneira mais empática e menos de julgamento possível, né? Então, para isso é muito importante a gente fazer educação em saúde, fazer campanhas preventivas, educativas sobre o que não se deve fazer nesse momento. E muitas vezes são essas pessoas ao redor que podem, né, dar o start para que a pessoa perceba, poxa, eu não estou legal, eu não estou tratando meu corpo bem, eu não estou bem com isso, né? E aí ela pode buscar ajuda. Ok, perfeito. Agora a gente vai falar sobre um agravante dessas doenças, que é, no caso, a mortalidade, né? Segundo dados, a cada 62 minutos, uma pessoa morre no mundo por consequência de um problema desses, né? Sim, a mortalidade e as consequências dos transtornos alimentares realmente elas existem. As taxas de suicídio entre pessoas com transtornos alimentares são mais altas do que na população geral. A gente tem mortes por desnutrição grave, né, por restrição alimentar excessiva. A gente tem, por exemplo, complicações, por exemplo, de exercícios muito pesados. Essa coisa de estar pago é muito tóxico, essa coisa de estar pago, mas está devendo o quê? Um corpo magro? Será que é isso que eu estou devendo? Né? Então, a gente tem que olhar essas coisas, né? Que a sociedade repete, estimula, né? Então, realmente, a gente tem, sim, taxas mais altas de óbito e de risco de morte nos pacientes com anorexia nervosa, bulimia nervosa, principalmente anorexia nervosa. Doutora, inclusive, a gente consegue ver a preocupação dos jovens, a gente vê mulheres, né, que não precisam fazer lipo, mas elas fazem a lipo e muitos casos que a gente tem visto delas morrendo, né, durante a cirurgia ou após por complicações. A gente vê, sim, cirurgias estéticas desnecessárias, a gente vê adolescentes buscando cirurgias estéticas, muitas vezes são aprovadas, né, sem nenhum questionamento, mas muitas vezes também ali por trás tem um transtorno de insatisfação corporal, de distorção da percepção corporal, mas socialmente é muito aceito, né? Às vezes dentro da família também existem uma insatisfação corporal da mãe, o pai também pode ser também, digamos assim, obcecado pelo corpo, pode ser muito focado na questão da beleza estética. Então, os adolescentes eles vão crescendo nesse meio também. E eles também vão se questionando, né? Então, isso também aumenta o risco de morte, porque cirurgias desnecessárias ou, de repente, lipo em abdômen que não tem gordura, fica difícil, né? Então, a gente vê, sim, já chega até aos consultórios da gente, pacientes que fizeram, inclusive, que foram estimulados a fazer por profissionais que não têm esse entendimento dos transtornos alimentares e da insatisfação corporal, da distorção da percepção. E aí não percebem, não diagnosticam. E aí, muitas vezes, terminam em mesa cirúrgica ou terminam numa dieta muito rígida e, muitas vezes, entrando no transtorno alimentar completamente. E a gente faz uma pausa agora para o intervalo. O Ponto de Vista volta já já. Estamos chegando aqui à reta final do nosso programa e a gente sempre faz uma pergunta ao convidado, né? Qual o seu ponto de vista a respeito de transtornos alimentares?
Bom, transtornos alimentares, eles são doenças que têm tratamento, são transtornos da alimentação que podem ser prevenidos e tratados, desde que com profissionais especializados, com profissionais que entendam de como funciona a mentalidade de alguém com transtorno alimentar, do quanto isso impacta no cotidiano dele. Então, é importante que a gente saiba dessas informações e busque profissionais qualificados para o acompanhamento. Bom, chegamos ao final de mais um Ponto de Vista e eu quero agradecer a presença da nossa convidada de hoje, a doutora Ana Raquel. Obrigada pela sua participação e por ter vindo falar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema relevante. Agradeço novamente. E agradecer a você que esteve com a gente durante o programa. Eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau. Thank you.